Mais uma o quê? Sexta-feira de gravação em casa do podcast. Dois é par. Dois é par. E hoje um assunto um pouco polêmico. É um ou tanto muito polêmico. Por que que ele é polêmico? Porque ele mexe com estruturas. Toda vez que a gente mexe com essas estruturas é complexo, né? Porque todo mundo está muito acostumado e são pessoas muito bem intencionadas, inclusive, sabe? Que às vezes nunca questionaram essas coisas. Uhum. E por isso é difícil. A gente gosta, assim, das coisas como elas são, né? Não gosta muito de questionar, mudar. O ser humano tem uma grande dificuldade em fazer isso. Ninguém gosta de mudança. Pois é, por isso acaba que é difícil falar sobre. Mas a ideia aqui, lembrando, né? Que a gente não tem a intenção de trazer o que é certo, o que é errado. Olha, esse jeito aqui que tem... Não é isso. É questionar, junto com a gente, né? Que é o que a gente tem feito, eu acho. Então hoje o que a gente pensou foi sobre o assunto, e até o nome do episódio. Quem paga as contas? Quem paga as contas? Interessante isso, né? Quem que paga as contas? Não, teoricamente falando, todo mundo tem contas para pagar, né? Se for parar para pensar. Mas quem paga as contas de casa? Quem é o responsável pela parte financeira da casa? Do outro lado, se tem aí num relacionamento que a gente tá falando, geralmente um relacionamento heterossexual, vamos colocar assim, homem e mulher, o casal. Então, se o homem, ele é o provedor, a mulher é o quê? É quem cuida. Quem cuida da casa. Cuida da casa, dos filhos, né? Ela tem ali todo o trabalho, que é inclusive muito doméstico, então, seria isso. Sim. Então, e quanta coisa, hein? Dos dois lados, né? A gente foi parar pra pensar. Exatamente. Isso é o que a gente sempre viu. A gente foi criado desse jeito. Muito, nossa. Nossos avós, nossos pais, apesar que seus pais, os dois trabalhavam fora quando você era criança, ou enfim, ou algum momento, né? Quando eu nasci, a partir do momento que eu nasci, a minha mãe, ela foi incumbida ali a cuidar só da casa e dos filhos. E das minhas irmãs, né? Das filhas, no caso. Foi assim, a estrutura da minha casa, bem tradicional mesmo. Minha avó, mãe do meu pai, também, nesses moldes, a vida toda. Ela cuidou da casa, dos filhos. Minha avó materna, interessante trazer minha avó materna, porque ela vem de um contexto diferente. O meu avô ficou doente. Então, e aí imagina como ele ia ser o provedor dentro desse contexto. Ela teve que assumir isso aí. Sim, ela teve que assumir. 11 filhos. Metade já trabalhava para poder ajudar, com certeza. Já trabalhava. Para ajudar em casa. E isso foi muito comum, né? Principalmente aí, antigamente. Como que foi na sua casa? Bom, minha mãe sempre trabalhou fora. Né? E, enfim, a dinâmica era, os dois trabalhavam fora. Tenho lembranças, então, de sua mãe sempre Sim, minha mãe trabalhar. Eu ficava muito em casa quando era criança e ela fora trabalhando e ao mesmo tempo tendo que administrar a casa, administrar o lar, e meu pai trabalhando o dia inteiro fora também. Então era diferente, então, se a gente for parar para pensar, se você lembra do seu pai só trabalhando fora, não tinha ele administrando as coisas em casa. Não, nunca tinha. Então, já no mesmo esquema o homem que trabalha, ele tinha maior responsabilidade do trabalho fora. Do provedor, né? Do provedor. E a minha mãe trabalhando fora e ao mesmo tempo lidando com as coisas da casa. E a criação dos filhos também. Sim. E percebo que os meus avós paternos não é a mesma situação, porque as minhas avós não trabalhavam fora e os meus avós, eles eram os responsáveis por prover. E aí, assim, eu acredito que na geração dos nossos pais isso começou a mudar, apesar de eles aprenderem isso e muitos seguirem isso, como foi o caso da sua mãe ficar em casa, seu pai sair para trabalhar. Mas essa dinâmica foi mudando ao longo dos anos, mas me parece que, e você vai falar um pouco mais sobre isso, né? Ainda o homem é o provedor, certo?
ele ainda é visto como um provedor. E meu pai, né, que é uma pessoa assim que eu posso dizer, ele é aquele cara que é nítido, assim, é o peso da responsabilidade mesmo que ficou para ele, sabe? Eu cresci vendo meu pai, sei lá, trabalhando em 2, 3 empregos, sabe? Por outro lado, então, minha mãe, ela ficou com toda essa outra parte dos cuidados de casa com os filhos. Assim, o ponto que eu trago aqui, que esse é o nosso objetivo, é refletir sobre essas questões. Porque esses papéis muito bem estruturados, né, eles funcionam? Sim, eu cresci nessa casa e beleza, não, sabe? Eram esses papéis. Agora, a gente vai para um ponto de refletir sobre outras questões, que é o nosso ponto aqui, sobre qualidade nos relacionamentos. Conexão, afeto, outros elementos que também importam muito para a construção de uma relação saudável, né? E aí, nesse ponto, eu paro para pensar. Como foi a conexão? Como foi possível meu pai, né, ser o provedor? Como seria possível que ele também se conectasse emocionalmente com a gente, sabe? Por quê? Porque para ele era muito claro, ele cresceu, então vamos colocar, desde pequeno, criança, ele cresceu nessa estrutura que olha, você tem que prover para sua família, né? Esse outro lado emocional não foi ensinado para ele, né? Assim. Então, assim, ele aprendeu, ele fez o melhor que ele pôde, sabe? E aí, falando dessa conexão emocional, não existiu, sabe? Foi muito mais difícil pra gente. Por quê? Porque são estruturas muito rígidas. E fez falta? Como que eu vou dizer que não fez falta? Sabe? Em muitos momentos, esse outro lado. De novo, ele fez o melhor que ele pôde? Sim, a partir do que ele aprendeu e tudo mais. E o quanto eu senti falta dessa questão emocional, sabe? Dessa conexão de uma conversa, enfim, até falo em alguns posts sobre isso. Pode não, e assim, a consequência disso, né? Você fala conexão, e isso pode ter gerado um problema nessa questão da falta de proximidade, de conexão com o seu pai, né? E talvez um peso para ele em relação a ter que prover, enfim, ele tem que ir atrás para colocar a comida na mesa, né? E ao mesmo tempo a sua mãe se sentir sobrecarregada na criação dos filhos e aí no gerenciamento, cuidado do lar, né? Sim, da casa. Porque é muito trabalho, né, em casa. Tem muita coisa ali também para a pessoa que fica ali cuidando fazer. O meu é bem estruturado. O seu já não é tanto assim. E como que foi para você, no caso? No meu caso, assim, eu acho que a mesma coisa, quase a mesma coisa que acontece, talvez, na maioria das famílias dessa época. Eu tinha muito mais proximidade com a minha mãe, apesar dela trabalhar fora também. Mas ela conseguia ficar mais presente do que meu pai. Né? Meu pai ficava preso no trabalho, na empresa lá, o dia todo, das 8 às 6, né? Não voltava para casa, enfim. E à noite ele não tinha tempo, assim, não tinha cabeça, né? Entre aspas, para brincar, para ficar com os filhos, assim, como a gente tenta fazer hoje, né? Então, assim, eu acho que, considerando esse costume, ou essa estrutura que sempre foi da mulher ser a responsável mais pela criação dos filhos, dentro da minha casa, acho que tem essa questão também, que levou ela a trazer para ela essa responsabilidade maior, né? Além de contribuir na questão financeira do lar. Me chamou muita atenção quando você falou, meu pai passava o dia trabalhando e aí chegava em casa, ele não tinha, assim, tempo, né, você falou. Não tinha tempo, não tinha cabeça, estava sempre cansado, cabeça. Enfim. E aí ele ia fazer outra coisa, ele assistia TV. Sim, assistia TV, jantava, assistia TV. E era isso. Né? E é interessante porque a sua mãe, ela trabalhava fora e aí ela chegava em casa e aí ela, acho que também dava um jeito de, enfim, interagir com vocês. Sim. Vamos pensar um pouquinho, né? Tô aqui, a gente tá junto, sabe? Eu tô tentando lembrar como era a dinâmica na minha casa, o Bruno também. Queria que vocês fizessem esse exercício, acho que é interessante. Como que era a dinâmica na casa de vocês? A estrutura, né?
o pai de vocês, a mãe, enfim, ou os cuidadores, né? Eu não sei como foi a dinâmica na casa aí de vocês no crescimento, no desenvolvimento. Os cuidados com os filhos, a casa, finanças, enfim, como que era? Vamos refletir um pouquinho como que eram essas questões, né? Juntos. E trazer para a realidade hoje, né? Como é a nossa cabeça hoje e a dinâmica de uma vida, dessa vida, né? De casa, trabalho, criação dos filhos, parceria. Por exemplo, eu tenho sim uma questão de parece que eu preciso prover, né? Eu tenho uma necessidade de dar segurança, e acredito que muitos da minha idade também pensem assim, apesar da divisão que eu verifico hoje, assim, vejo, né, com amigos e tal, existe uma questão de divisão de atribuições aí na criação dos filhos e também de trabalho, né, de prover. Mas parece que é secundário, né? Quando você fala, me parece muito assim. Eu me sinto na obrigação de prover. De dar segurança. Ali no topo. Uma segurança. E os cuidados? Tá, mas eles são secundários. Isso a gente tá falando desde o início do nosso episódio. Essas são as questões estruturais, que é o que a gente aprendeu. A gente carrega isso. Mesmo, como você falou, hoje em dia, né, que as coisas mudaram, ainda assim é difícil sair desses papéis. Parece até que é biológico, né? Eu ouço muito isso. Sim. Nasceu assim. Não nascemos. Nós não nascemos. Isso é uma estrutura construída, muito enrijecida ainda. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque aí quando você falou, eu lembrei de uma coisa. Apesar de... eu amo meu trabalho e não consigo me ver sem. E tenho o prazer de também ser provedora, né? Então, assim, eu tenho ali o meu faturamento e a gente tem uma organização financeira juntos. Mas é interessante perceber que o cuidado, a cobrança, eu sei que é muito maior para mim, como mulher. Desse cuidado com o Pedrinho, com a casa. Sim. Então, existe uma cobrança em cima de mim muito maior. E não tanto nessa questão do trabalho, entendeu? Então é visto como secundário para mim, eu sei, eu tenho consciência disso, mas os cuidados, ele tá ali. Então é sempre uma cobrança maior para mim, essas questões, sabe? Mas e tem uma questão assim, às vezes eu penso de várias coisas que acontecem dentro de casa, assim, poxa, mas isso aqui era ela que tinha que ver, isso era ela que era a responsabilidade dela. Aí é um exercício também, né? Não, mas espera aí, aqui a gente tem que dividir as coisas. Se um não viu, o outro viu, então, né, eu acho que esse que viu tem que correr atrás para resolver. E se não souber como, aí pergunta. Por exemplo, às vezes a gente tem um problema com lavar um tipo de roupa, que seja. Google, como lavar? Não, tudo bem, mas se você... Não, tudo bem. Não, na próxima vez. Eu vi um vídeo. Eu vou falar. Google, como lavar? Alexa, Então, assim, tem essa questão. Puxa, isso aqui é coisa pra ela ver, não pra mim, né? E ao mesmo tempo, mas espera aí, pô, ela tá lá, ela tá trabalhando, ela tá com a cabeça cheia de outras coisas. Eu consigo dar conta disso, não é. Mas tem sim aquela coisa que bem, não é então o que você está dizendo que não é automático. Não é automático. Exige você fazer um exercício. E até fico meio nervoso, assim. Sim. Dependendo da situação. Agora, imagina a seguinte situação, né? Que você trouxe esse ponto, aí eu vou trazer o outro ponto, que seria... eu trabalho também, você trabalha, e ok. E aí, você, sei lá, acontece qualquer coisa e você perde um emprego, não sei, né? Você é um ser humano, vamos colocar você como um ser humano, né? Sim. Ou decide mudar de carreira. E as coisas não dão certo, pelo menos não inicialmente. Pois é. Imagina eu ficar pé da vida por conta disso. Qual é o sentido disso? Sabe? Só piora a situação. Eu fico pensando, de novo, né? O questionamento aqui pra gente perceber como isso impacta na nossa relação, como isso afeta positivamente, negativamente,
né? Como afeta? A gente precisa parar para pensar nesses elementos. As estruturas são essas, é assim que a gente pensa no primeiro momento, tá, e como que tá impactando? E assim, não é uma coisa assim, é realmente coisas que acontecem, né, o que a gente está falando aqui, e que traz consequências que podem ser muito graves, inclusive, né, de problemas mentais que podem dar, e eu sou leigo falando, né, quem entende disso é você aqui, mas que levam o homem a uma depressão, por exemplo. Isso né? assim... E outras coisas a mais, né? Você tocou num ponto tão importante, porque hoje, felizmente, com o avanço da ciência, então tem muitos estudos já voltados para isso, o adoecimento do homem, né, e na sua masculinidade ali, porque desde sempre, vamos trazer aqui o Pedrinho em cena, a gente tem um filho de 2 anos, para quem não sabe, né, e todos os dias eu penso nisso, nesse ponto. Esses dias a gente até falou, né, um ponto para a gente conversar sobre a saúde mental do Pedro. Por quê? Porque eu, como psicóloga, claro, eu tenho uma facilidade maior por conta de ler sobre isso, de atender casos, enfim, então eu acabo trazendo aqui, né, para discussão, abrindo, porque eu sei os pontos, os fatores que não são determinantes, mas um fator aqui, um fator ali, outro lá, unidos, o que causa os transtornos mentais, a depressão, né? A taxa altíssima, o índice de suicídio entre os homens. Por que é tão maior do que para as mulheres, sabe? Por que o homem, ele não se cuida? Ele não cuida da própria saúde, ele não vai no médico, ele não faz exame preventivo, ele... Enfim, até muito se discute da própria higiene do homem, sabe? Porque tudo vai afetar a masculinidade dele. Porque é sempre essa coisa mais... o provedor, né? Aquela coisa mais viril, né? E isso só adoece os homens. Por quê? Porque vamos enxergá-los como... começar, né? Pelo menos a enxergá-los como seres humanos. Sim. Eles são humanos, eles são pessoas. Eles sentem, eles ficam tristes, eles ficam doentes. Olha só, o homem fica doente. Ele fica doente, ele precisa de cuidado também. A parceira dele vai adoecer, o filho, ele também vai precisar cuidar e não só prover. E assim, é aquela coisa, mas é frescura. É frescura até que a coisa começa a incomodar um pouco hoje, incomoda amanhã. Quando você vê, você não consegue sair daquele buraco. Aos poucos, né? Então aí a frescura não é tão frescura assim, né? Você percebe que não é tanto assim. Pois é. É difícil? É de uma hora para outra? Mudei minha cabeça? Não é, lógico que não. Eu tenho muitas coisas assim... Tenho mesmo, e não é fácil, é o dia a dia. A gente vai visualizando as coisas, a gente vai vendo que as coisas não são bem assim como a gente sempre achou que fossem, né? O mundo é muito complexo, as coisas são muito complexas, não tem manual, e aí assim, a gente vai para um caminho que você está falando mais hoje, que traz mais, né, luz para os problemas, né? E que leva a uma solução, né? Eu acho que dá para separar essa questão da masculinidade, a virilidade. O que é ser homem, né? O que é ser masculino? Da questão de não preciso ser o provedor 100%, e a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Eu já falei para você, puxa, se acontecer, né? Porque chegou um momento que eu fui mais aqui, né, o provedor e tal, muito forte. Isso pode se inverter, né? É o momento que eu não vou conseguir prover como você, e a gente tem que lidar com isso. A gente tem que, e eu já falei para você, puxa, eu não vou me sentir bem por toda essa ideia, né, que a gente aprende, a gente foi criado assim. O quanto isso adoece. Você tem ideia? E aí a gente está falando muito aqui dos homens, e eu vou trazer o adoecimento para as mulheres, porque todo o trabalho doméstico, ele é invisível. É muito trabalho em casa e com os filhos, por si só. E tudo isso é invisível, né? Só que essa mulher agora, ela trabalha fora também. E aí ela ficou com tudo isso, sabe? Porque eu percebo assim ainda, né, não é
muito bem distribuído. É muito difícil ainda ver essa distribuição sendo feita de uma forma assim tranquila, sabe? Os dois trabalham fora e os dois cuidam da casa e dos filhos. É mais difícil. Então ainda a sobrecarga muito grande para as mulheres nesse sentido. Um outro ponto na questão das mulheres, vocês talvez vão se identificar também, assim como os homens falando, do Bruno falando, sobre essa questão emocional. Eu recebo assim muitas queixas das mulheres. Pri, mas eu queria que o meu marido falasse mais. Que ele falasse mais como foi o dia dele, aspectos emocionais, sabe assim? Queria que ele fosse mais carinhoso com o meu filho, com a minha filha, mais carinhoso comigo, enfim. Quando eu vou olhar o outro lado, esse homem, ele vai falar, mas eu não tenho tempo. Porque eu tô pensando sabe aquela coisa prática? Não sei se já ouviu, o homem é mais prático. Uhum. Eu sou prático, sabe assim? Que gente, vamos pensar nessas estruturas desde sempre, né? Vamos puxá-la desde sempre, o homem sendo direcionado para ser assim e a mulher, né, mais direcionada para ser dessa outra forma, nesse outro campo. De novo, a gente não está falando aqui o que é certo, o que é errado, a gente está tentando trazer, dando luz aqui, qual é o problema? Questões que podem acontecer a partir desses mesmos papéis que a gente cresceu ouvindo que estava ok. Será que tá ok mesmo? Será que é só isso mesmo que tem? É desse jeito que tem que ser? Será? Eu acho que tem essa questão nós somos práticos com as coisas, mas eu acho que não tem a ver com também ser prático, né? Mas talvez um envolvimento maior com as coisas da casa, dos filhos, em relação aos homens. E voltando para a questão da divisão, né? Como talvez muito melhor essa questão da divisão das coisas, né? Trazendo aí para uma cumplicidade mesmo da relação. Né? E primeiro, né? Quando a gente fala de uma questão financeira, falando especificamente de um problema financeiro em casa, eu acho que, primeiro, duas cabeças pensam melhor que uma. Então, como que a gente vai resolver a situação? Né? Ao invés de um esconder e a situação chegar num ponto que assim não está insustentável. Né? Sim. E falando do homem que não quer demonstrar fraqueza, como você diz, né? Que aí isso é ser homem na sociedade. Que não pode demonstrar masculinidade. E isso presta atenção, homens. Vocês que aprenderam, né? Que o ser homem é não demonstrar essa fraqueza. E não tá acontecendo nada. Não, eu acho que assim, é uma coisa que precisa ser conversado, sim. E trabalhado, e transparência, né? Eu acho que isso tem a ver com ter uma relação também mais aberta, né? Saudável, né? Uma relação que realmente... Transparente. Que os dois estão participando, os dois estão ali. Papel ativo, os dois. Ou seja, vamos questionar, né? Abrir mão um pouco para parar para pensar. Imagina uma casa com uma distribuição mais interessante. Então, eu tenho os meus sonhos, eu como mulher, então tenho os meus sonhos de ter uma carreira, mas também amo ser mãe, mas também amo ser esposa, mas eu amo tantas coisas, eu tenho os meus hobbies e eu quero viver tudo isso. E eu vejo o Bruno da mesma forma. Então o Bruno, ele tem os sonhos dele, ele fala da carreira que ele quer construir, dos hobbies que ele tem e também do quanto ele quer construir o relacionamento com o Pedro. Nossa, eu ouço isso desde sempre. Poxa, eu quero ter mais tempo para passar com ele, para brincar com ele, para ter os cuidados com ele também, né? Poxa, super funcional. Muitos desafios em torno disso, porque a gente também tem essas estruturas ainda... Tá muito bem estruturado ali ainda, a gente precisa questionar tanto isso. O exemplo, né? Eu agora, que houve uma mudança de carreira, né? No ano passado. A gente passou por uma transição. Então, justamente por tudo isso que você falou. E aí a gente tá convivendo mais no mesmo ambiente. Então, por conta desses papéis, aí que a necessidade de conversar, a necessidade de mudar um pouco o pensamento sobre essa questão dos papéis, né? Como a gente está falando aqui, né? Exige muito, papéis, né? Exige, não é fácil. Eu vejo todo dia uma movimentação assim muito grande. Ao mesmo tempo também eu começo a assistir os efeitos positivos disso, muito positivos. Porque uma coisa que eu acho assim sensacional,
O Pedro, nosso filho de 2 anos, ele não tem isso, assim, ele precisa de alguma coisa, ele vai pedir pra mamãe. Não. Ele pede pra mamãe e pro papai. Se ele tem uma necessidade X, Y, ele não vai pra mim. Se o papai tá mais perto, ele pede pro papai. Eu percebo isso, eu fico atenta a essas questões. O Bruno leva o Pedrinho no médico, isso já aconteceu. Já aconteceu. Mais de uma vez. Uhum. Eu tava assistindo um vídeo esses dias e aí as perguntas eram feitas pros pais e os pais, por estarem nesse papel mesmo do provedor, eles não sabiam quase que tem o nome dos filhos direito, o nome completo. Tô exagerando aqui, mas não sabia, sabe, data de nascimento do filho, não sabia, imagina, o nome do professor. O nome do médico. Nome do médico, sei lá, foi vacinado, não sabe nada, sabe assim, não sabe nada. Tem muitos vídeos, né, vocês vão, tenho certeza que vocês já viram, vários vídeos, reels, enfim, que são até um entretenimento na internet, né, que tá carregado desses papéis aqui que a gente tá falando. E aí a gente ri, né, descontraído, ok, mas no dia a dia a gente sabe que isso é um grande problema. A gente tá falando do quanto esses pais, então, né, porque por eles estarem ocupando muito esse papel, o quanto eles conseguem ter esse tempo e esse pensamento direcionado para construir a relação com esses filhos, né? E com a esposa, e com, enfim, outras pessoas também, porque ele é um ser relacional, um ser humano. Dá para esse pai, é um questionamento. Será que esse pai, então, esse homem que está no lugar do provedor, ele consegue dedicar esse outro, né, tempo para construir relações saudáveis também? Será que ele pensa que isso é importante? Será que dá tempo dele pensar? Será que alguém disse isso para ele? Será que ele percebe os impactos disso? É um questionamento. E essa mulher, né, que está do outro lado, que ela também tem sonhos de construir uma carreira, de construir outras coisas para além dos cuidados com o filho e com a casa. Será que ela pode ocupar esse lugar também sem se sobrecarregar? Será que isso é possível na nossa sociedade, quando existem esses papéis tão estruturados ali ainda? Mas vamos lá então. Qual que é o nome da pediatra do Pedro? Doutora Fabiana. Você quer que eu fale o nome dela completo? Completo? Vou fazer aqui a propaganda dela. Eu vou lembrar daqui a pouco, mas eu... Não, eu também não sei, gente, o nome completo dela, mas é doutora Fabiana. Eu sei que ela é japonesa, mas eu trago depois. Data de nascimento do Pedro. Deixa nos comentários aí depois se eu lembrei ou não. Perguntem daí, a gente coloca nas respostas. 10/10 de 2022. Manda uma pergunta aí. Que dia da semana ele nasceu? Ele nasceu numa segunda. Segunda-feira. Horário? 7 da noite. Não. 7h31 da noite. Como era o nome da médica que fez o parto do Pedro? A sua obstetra. Meu Deus, aí você pegou porque eu sou péssima com nomes. Eu falo para os meus Thaís. Pacientes, eu falo para todo mundo, eu sou péssima com Doutora Thaís. É a doutora Thaís. Doutora Sim. Thaís. Vamos mais uma aqui? Do que o Pedrinho tem medo? Algumas coisas, né? Mas bichos. Vários Formigas, mosquito, principalmente, e barulho. Alguns tipos de barulhos. Aspirador de pó. Aspirador de pó é... Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu acabo relatando algumas coisas lá. Mas trazendo sobre a questão financeira dentro de casa, né? E a transparência em relação a isso, saber quanto que a gente gasta, saber quanto a gente fatura, quanto a gente tem de renda, como que é a vida financeira, né, dentro de casa. E talvez abandonar a ideia desses papéis aí seja algo importante, justamente porque a gente não sabe como é que é o futuro, né? A gente não sabe como é o futuro. Me faz lembrar do meu avô, que adoeceu aos, acho que 40 e poucos anos. E ele faleceu, minha avó ficou responsável pela casa. Me faz lembrar do seu pai, também. Sim. O pai do Bruno faleceu em 2017. Me faz lembrar de muitas mulheres que adoecem e pelas estatísticas, e eu vou deixar aqui o link para vocês,
70% das mulheres que descobrem diagnóstico de câncer de mama são abandonadas por seus parceiros. Essa estatística é assustadora e é um dos problemas porque esses homens, eles não ocupam ainda esse lugar. Eles são provedores. Então, quando chega um diagnóstico, de novo, para a gente refletir sobre isso, essa estatística me assombra. Eu falo, como assim? Como? Por quê? Me gera muito questionamento. E é isso que eu gostaria que vocês fizessem também. E aí a pergunta, né, do episódio, quem paga as contas? Porque será que é interessante ter somente o provedor em casa, considerando tudo isso até? A gente não sabe o futuro, né? Então, o custo de vida hoje é muito alto, né? E o Brasil está assim. O Brasil é um país imprevisível e inseguro financeiramente, né? Então, será que meu marido ou minha esposa falecendo, eu vou conseguir sobreviver com a pensão por morte do INSS? Né, considerando casa, considerando filhos, né, o custo de vida, mercado tá um absurdo. Então... Nossa, é uma realidade isso, que a gente precisa parar para pensar, né? Sim. Ou então, às vezes, a pessoa que era o provedor nem era vinculada ao INSS, né, que já é um problema só estar vinculado ao INSS, a gente sabe muito bem disso, né, e acho que a grande maioria ainda só vai ter a aposentadoria do INSS para contar no futuro, mas e esse é um outro assunto, só que às vezes nem é vinculado ao INSS, enfim, está na informalidade, falece. E aí? Tanta coisa que pode acontecer, né? Além do falecimento, que é... E essa pessoa está fora do mercado de trabalho, aquela que só cuidava da casa, né? Ela vai fazer o quê? Pois é. Então, as pessoas acabam se virando, a gente sabe, mas é ali, imediato. É um questionamento, de novo. Parem para pensar sobre isso. É um questionamento muito importante. E essa mulher, né? Essa mulher que ela é incumbida ali a cuidar da casa e dos filhos. Será que essa mulher ela não tem outros sonhos além disso? Como essa mulher, e ela tem todo o direito, inclusive, se ela optar por fazer isso, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, mas como ela é vista socialmente, né? Esse trabalho, ele é reconhecido? Eu vejo que é completamente invisível. Essa mulher, ela se sente invisível, né? E não é à toa. Eu queria que a gente pensasse, vamos questionar muito, porque eu acredito que trouxe mais perguntas do que respostas, e essa era a ideia mesmo do episódio, gerar muito mais perguntas do que respostas. Queria que vocês percebessem o quanto isso impacta no nosso emocional, emocionalmente falando, o que está acontecendo com os nossos relacionamentos, né? Por que tem tantos problemas, tantas dificuldades? Por quê? Por quê? Por quê? Aí parece ter uma frase de efeito aqui, não é isso? Pra gente encerrar? Tem uma frase de efeito. Vou dar um fechamento aqui. A mudança começa quando temos coragem de questionar o que sempre foi. Muito bom. Coragem. Precisa ter coragem para se movimentar. Não é fácil. Não. A gente tem a melhor das intenções ali. Tenho certeza que cada um de vocês está fazendo o melhor que vocês podem. Então, comece a questionar. Exige coragem para fazer isso, né? Para melhorar nossas relações. O que eu posso fazer para melhorar? O que o Bruno pode fazer? Pensando no Pedrinho, de 2 anos, é a minha grande motivação hoje para ser uma pessoa melhor. Acho que a maternidade me trouxe muito isso. A mudança acontece, então, quando a gente tem coragem de questionar o que sempre foi. Sempre esteve aí. Mas precisa ser assim mesmo? É isso aí. Será? Será? Show? Obrigada pela companhia de hoje. Muito bom. Até a próxima. Até a próxima. Au.